Então nós esgotamos, nós estamos extremamente avançados. Eu lembro de um aforismo, né, que é uma forma de escrever com trechos soltos do filósofo também existencialista, moderno e contemporâneo, Friedrich Nietzsche, em que ele vai nos dizer que eu não consigo encontrar na história da filosofia, na história da humanidade, nenhum argumento que me mostre, que me prove, que me comprove que nós já atingimos alto nível, estamos muito avançados em evolução. Será que nós não estamos apenas como uma formiguinha no começo, né? Numa savana onde tem elefantes? Né? Esses últimos termos aqui são meus, ele não disse dessa maneira. Se a gente olhar para a história do planeta, a história do universo, e a partir de que momento o ser humano surgiu, e aí as ciências estão em função desse ser humano inserido num planeta, construindo sociedade, nações, né, desenvolvendo o seu percurso, nós acabamos de chegar. Então, não tem jeito de pular completamente a filosofia e dizer que ela não tem nada mais a nos dizer para essa ciência atual. Não tem jeito de um psicólogo se formar, se constituir com uma boa fundação, com fundamentos, e na sua profissão, na prática, tudo que estivermos fazendo em qualquer lugar de atuação, aqui eu posso pensar no usuário de um serviço, eu posso pensar no paciente, eu posso pensar no cliente, eu posso pensar numa instituição, posso pensar nos vários campos. Onde tem ser humano, cabe um psicólogo, cabe a psicologia. Meu caro, imagine que eu estou prestando um serviço para você nesse exato momento e eu falo assim: olha, Matheus, agora nós vamos fazer isso. Eu acho que pode dar certo. Nunca fiz, é a primeira vez. Qual vai ser seu nível de confiança, de credibilidade, de ética? Qual o profissionalismo que eu estou te entregando? Então, mesmo na prática do cotidiano, a gente precisa saber os fundamentos. Eu estou fazendo isso com base em quê? E aí, esse negócio que eu acho que a gente aprendeu lá com a filosofia e com a filosofia grega, que se chama doxa, e outra coisa chama episteme, que eu preciso de método, de caminho. Então, eu ter fundamentos é o caminho originário necessário, em que, se eu tenho aqui bases sobre quais se ergueu um espaço, que depois tem um teto, tem andares, enfim, é possível tirar os fundamentos e manter, depois que eu construir tudo que está acima? Não é possível. É óbvio que, quando se começa a formação, a graduação, e se esbarra inicialmente com disciplina voltada à filosofia, como outras de áreas afins, e necessária a formação inicial de um psicólogo. Muitos vão reclamar, né, de que eu escolhi a psicologia pensando nisso e para excluir aquilo. Na verdade, buscar conhecimento e ir se constituindo profissionalmente em qualquer campo de atuação, quanto mais a gente tiver fundamento, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente integrar, melhor. É óbvio que eu preciso especializar alguma coisa em relação a aprofundar raízes. Mas, de outro lado, vamos imaginar aqui, a título de exemplo, uma árvore. Uma árvore sem raízes, nós estamos em período chuvoso, começam a ser as tempestades, vem a ventania, árvore sem raiz não vai parar em pé. E, de outro lado, em homenagem a você que gosta da ficção, vamos pensar em Avatar, né? Que tem ali base de conhecimento, não é apenas ficção. As árvores se comunicam, a floresta se comunica, a floresta amazônica se comunica, é por isso que ela existe, ela sobrevive a períodos de seca, né? Isso se dá através do quê? Das raízes, mas um cuida do outro. Na psicologia a gente tem muito disso, né? Eu costumo dizer que a psicologia ela é plural. A gente deveria logo já falar assim, as psicologias, né? E ela precisa se manter no plural. Por quê? Porque ela está em função
do ser humano, individual, coletivo, institucional, CPF, CNPJ, ela está em função de um tempo histórico, social, cultural, e isso tudo está em movimento o tempo todo. Então, caro colega, aqueles que estão em momentos diferentes de formação, aqueles que simpatizam e interessam pelo conhecimento em psicologia. Psicologia é uma ciência se constituindo, como todas as ciências estão se constituindo. Não tem nenhuma pronta acabada e nunca haverá, porque o universo está em movimento, o planeta está em movimento, tudo está em mudança. Então não existe a possibilidade de uma ciência que seja estática, que seja acabada, determinada. Aí já não é ciência. Aí já vira dogma, já vira alienação, já vira fanatismo, radicalismo, vira doutrinação, vira outra coisa. Mas não estamos no campo da ciência. Então, quando falamos bases epistemológicas para o psicólogo e para a psicologia, nós estamos falando sobre qual é a nossa consistência, que chão estamos pisando, quais os fundamentos da minha prática. E aí eu preciso de teorias, eu preciso de métodos, eu preciso de técnicas. Isso se constituiu, já tem histórias, já tem todo um caminho que nos traz nesse momento. E nesse momento, que é um dos nossos compromissos ao pertencer a essa classe. Somos uma árvore, estamos aqui um brotinho, uma árvore começando a crescer, chamado podcast Psicotina, né? E nós precisamos cuidar, cultivar dela. E quem vier por esse universo, transitar por ele, é obrigatório, é essencial. Não obrigatório no sentido mais pesado, rígido, moral. É obrigatório no sentido ético. Como é que qualquer pessoa que acessa qualquer serviço de psicologia possa e vai confiar em um psicólogo, em uma classe profissional, se a gente não tiver fundamento na ciência? Hoje o melhor que temos para compreender a realidade é pela via científica, né? Então precisamos muito valorizar nossos cientistas. O Brasil é um berço espetacular nesse sentido, né? Temos perdido muitos cérebros aí, né, mais recentes, no início desse século. Isso muito incomoda a gente e precisamos de muitos cientistas na psicologia. Num amanhã, daqui 50 anos, talvez o conhecimento que temos hoje à disposição para lidar com esse complexo ser humano, diante da sua realidade inserida na sociedade, vai ser considerado muito pequeno. Mas essa mesma lógica se aplica radicalmente à frente, e assim sucessivamente. Uma criança hoje, se eu falo para ela que eu nasci e vivi no mundo anterior à internet, ela me acha o homem das cavernas. Eu estou muito distante do homem das cavernas. Amanhã, essa mesma criança vai se tornar o homem das cavernas. Sim. Né? Sim. Então é por aí que base epistemológica é saber qual chão. É oferecer chão para as pessoas que nos procuram. É uma psicologia que lida com o complexo sem reduzi-lo, sabendo por onde está indo. E para oferecer esse caminho de segurança, de credibilidade, via compromisso ético, né, social, ai de nós se não recorrermos à ciência. E os primórdios da ciência, a base científica está na filosofia. Depois, né, nos últimos séculos, que a gente chega a esse modelo atual e teremos outros modelos, outros métodos, outros caminhos de ciência ali para frente, cena dos próximos capítulos para quem viver. Ótima pontuação, muito obrigado pela conscientização que se faz tão necessária, né? Porque por incrível que pareça, igual a gente estava conversando antes, essas discussões ocorrem até os dias de hoje, apesar de que os professores fazem questão, né, de explicar o processo que você pontuou aí com mais riqueza de detalhes, com abrangência maior, né, de conhecimento. Inclusive você comentou, né, que nós acabamos de chegar. Aí, igual você falou, eu sou um nerd ambulante,
de vários universos aí. Um deles é o Jurassic Park. E no livro, o segundo livro, O Mundo Perdido, né? Jurassic Park, O Mundo Perdido. Tem um cientista que ele se chama Ian Malcolm. Ele até faz parte dos filmes. É aquele que usa uma jaqueta preta, etc. E aí ele é um estudioso do processo evolutivo, não só da nossa raça, mas de todas as espécies do planeta. E aí no livro ele se mostra mais a personalidade dele. E ele desconstrói muito essa postura que o ser humano tem de... Eu posso estar abusando da palavra, mas é só para o pessoal entender mais ou menos, que eu não consigo pensar outra palavra. Egocentrismo, né? O ser humano é supremo, o ser humano é superior, nós estamos muito evoluídos, nosso cérebro é uma coisa muito magnífica e nós nos esquecemos. Achei muito bacana você pontuar da questão do universo, porque esse personagem também fala: o universo ele é vasto em tempo e em espaço. E aqui a gente já está começando a mergulhar no existencialismo, né, na fenomenologia. E aí ele fala, né, exatamente com a frase, não exatamente, mas com a frase idêntica: nós acabamos de chegar. Que tem dinossauros, né, na história, igual o pessoal pode ver que eu sou fã. E aí ele fala, ó, eles viveram muito mais tempo que nós vivemos menos tempo, mas nós acabamos de chegar, então tem muito chão ainda pela frente.